O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bom dia para você, Laís. Bom dia ao ouvinte da Rádio Cidade que estava esperando para a gente tomar esse cafezinho aqui no Jornal da Cidade. Pois é, Laís, ontem a gente deu sequência à série de entrevistas aí com os pré-candidatos ao governo de Pernambuco. E aqui recebemos o João Arnaldo, que é pré-candidato ao governo pelo PSOL. E dentre as falas, né, ele falou do contexto político. Por exemplo, aqui o pessoal critica muito o PSB e o próprio PT, mas quando se fala em Brasil, aí estão todos juntos aí na aliança em apoio ao ex-presidente Lula. Então vamos ouvir o que disse aí o João Arnaldo a respeito disso, né, porque muita gente critica se não é uma dualidade, se não é um contraponto, e depois a gente comenta aqui o que disse o pré-candidato ao governo, João Arnaldo. Então, primeiro, como eu expliquei antes, primeiro o pessoal tem um propósito bem específico sobre a realidade do cenário político do Estado. A deputada Marília Reis, ela fez um movimento político. Ela migrou do Partido dos Trabalhadores para outro partido que nós entendemos que não compõe uma base hoje do campo progressista, independente do Solidariedade sinalizar um apoio a nível nacional ao presidente Lula, mas eu acho que tem uma mudança, né? Tem uma transição política, tem respostas aí a se dar nos próximos meses que nós vamos compreender melhor o que esses movimentos representam. O pessoal tem uma candidatura posta num processo em que nós acreditamos numa oportunidade, num momento em que Pernambuco quer fazer uma mudança radical na política do Estado. De que esse conjunto de forças que fazem apenas uma disputa por quem vai morar no Palácio do Governo, ele não representa o que nós acreditamos para o futuro do Estado. E eu acho que tem muitas respostas que nós vamos ter nos próximos meses a partir do que cada candidatura representa. Então, nós estamos aqui com uma candidatura para ganhar eleição, para se comunicar com a população. Nós temos uma expectativa, por exemplo, a partir das próprias pesquisas, que muita gente tem se colocado de forma surpresa, mas nós temos dito que uma candidatura progressista deslocada dessa política tradicional tem um espaço para fazer uma eleição vencedora nesse processo de 2022 em Pernambuco, que é o que nós representamos com essa candidatura nossa. Tanto que nas pesquisas que já saíram agora, mesmo a gente sem ter tido visibilidade quase nenhuma ainda, na maior parte dos meios de comunicação, no debate, nas discussões sobre os nossos nomes, o percentual que nós temos aparecido é muito aproximado, por exemplo, do candidato ao governo. A gente está ali no jogo, a gente está debatendo, está fazendo o bom debate. E nós não acreditamos que faz sentido o pessoal deixar de garantir para a população que tem esperança numa mudança verdadeira na política do Estado, que recue a um projeto com essa dimensão. Pronto, vocês ouviram aí trecho da entrevista, né, do João Arnaldo, ele destacando, porque ele esteve, né, com a pré-candidata Marília Reis em 2020, na eleição para prefeito do Recife. Marília era candidata à prefeitura e ele era o vice. E eu perguntei a ele se não era uma contradição. De repente ele, né, que foi vice da Marília Reis, e de repente ele poderia ser candidato a vice de Marília Reis de novo, nessa eleição ao governo. Só que ele disse, por Marília estar hoje no Solidariedade, ficaria difícil, porque o Solidariedade é um partido que tem aí alguns políticos que estão mais alinhados ao presidente Bolsonaro. Inclusive, teve uma pressão muito grande recentemente para o partido não declarar apoio ao ex-presidente Lula. Mas o Arnaldo garantiu que a pré-candidatura dele ela é mesmo para valer. Ele também comentou essa história, né, que eu falei no começo aqui do programa, do jornal, né, de estar num palanque nacional lá de Lula e aqui ser contrário ao PSB. Vamos ouvir então o que ele disse aí o João Arnaldo, né, na minha próxima pergunta, na entrevista de ontem. Então, muito tranquilo. Primeiro, como eu comentei antes, o PSB ele não é o mesmo em todos os estados. Existe uma cúpula nacional, do qual Pernambuco, inclusive, tem uma grande liderança, o partido a seccional de Pernambuco, mas em alguns estados o PSB, inclusive, é até mais à direita do que o de Pernambuco. Em que direções do PSB? É bom a gente lembrar, por exemplo, que
A Tereza Cristina, que hoje é ministra do governo Bolsonaro, ela estava no PSB até um dia desse. O PSB é esse partido que cabe de tudo. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, o PSB de Molon, de Freixo, é um bom partido, de boas lideranças, é um partido que tem tido uma atuação importante nas mesmas pautas que, por exemplo, o pessoal acredita. Tanto que lá nós estamos dialogando, estamos caminhando juntos, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente gostaria de ter mais partidos que a gente se sinta à vontade de compor, de se unir. O desafio da política é de buscar essa unidade, quando a gente acredita que ela existe. Infelizmente, não é o caso de Pernambuco. A nível nacional, o pessoal entende que a primeira necessidade hoje para salvar o Brasil, para reverter essa tragédia humanitária, civilizatória que o país está vivendo, é derrotar Bolsonaro nessas eleições. E nós compreendemos que a liderança política que acumulou mais condições, mais força para poder fazer essa vitória acontecer, ou seja, esse processo de mudança urgente acontecer, é o ex-presidente Lula. Em torno dessa candidatura, quem aceita compor nesse campo, ainda que mais ao centro, como o PSB se tornou, aqui em Pernambuco mais ao centro-direita, no Rio um pouco de centro-esquerda, em outros locais com outras vertentes, mas esse campo, esse conjunto de forças ajuda a derrotar Bolsonaro. Então nós não temos nenhum problema quanto a isso. O que nós temos dificuldade é de dizer que nós acreditamos no mesmo projeto político que o PSB de Pernambuco. Isso não é verdade. Muito bem, então vocês ouviram aí, né, a entrevista, né, parte da entrevista com o pré-candidato ao governo pelo PSOL, João Arnaldo, ele destacando alguns pontos, né, Laís e Rodrigo. Então, o pessoal vai mesmo com esse discurso aí, apostando que a população, né, o eleitor vai entender, vai compreender que para derrotar Bolsonaro é necessário voltar aí e algumas uniões acontecerem, né, mas boa parte da população não vai entender dessa maneira. Porque é muito complicado você estar aqui em Pernambuco com um discurso que o PSB está no poder pelo poder, que é um partido que se alia com todo mundo, e aí você nacionalmente você tem outra opinião. Não, o PSB é um partido que não é o mesmo em todos os estados. É difícil esse tipo de situação. O pessoal que sempre pregou aí pela unidade no que diz respeito à coerência, né, e parece que é um discurso um pouco dúbio. O pré-candidato ao governo também comentou aí da possibilidade da aliança, né, da criação da federação com a rede Sustentabilidade, né, que vai permitir aí provavelmente a reeleição Túlio Gadelha a deputado federal, e ele aposta também na eleição da vereadora do Recife, Dani Portela, né, para que ela seja aí também deputada federal. Dani Portela, que tem um mandato bem atuante. No âmbito local da política, nesse feriado, pouca movimentação, Laís e Rodrigo, mas o fato é que os políticos seguem aí. Por exemplo, o Miguel Coelho, que é pré-candidato pela União Brasil, ele está com a agenda no Sertão, inclusive recebeu apoio lá em Dormentes da oposição da cidade, conseguiu unir os opositores lá em prol do projeto dele, né? A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, ela está aqui numa agenda também interna na cidade, né? Já o pré-candidato ao governo, o Anderson Ferreira, que é ex-prefeito de Jaboatão, está em Brasília aí com o Gilson Machado Neto, né, ele que é aí pré-candidato ao Senado. Lembrando um fato interessante na política, Laís e Rodrigo, que é o deputado Arthur Duval, né, o famoso Mamãe Falei, ele acabou renunciando ontem ao mandato. Teve aquela polêmica toda nas declarações que ele fez lá, né, quando esteve na Ucrânia, inventou uma viagem aí da Ucrânia para aparecer, para chamar a atenção, falou umas bobagens por lá, e isso foi num grupo de WhatsApp, de repente estourou em todo o Brasil, o deputado ia ser cassado, então para não ser cassado, ele renunciou ao mandato e agora os deputados vão avaliar se ele perde ou não os direitos políticos por 8 anos. Mamãe Falei, que sempre teve a língua muito grande, acabou pagando pela própria língua por falar besteira e está fora aí da Assembleia Legislativa lá do estado de São Paulo. Laís e Rodrigo, hoje não teremos entrevista, né, com os pré-candidatos ao governo. A gente retoma amanhã, no Manhã Cidade, a série com os pré-candidatos, e amanhã a entrevistada
é a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que vem bater um papo com a gente aqui no Manhã Cidade. Eu volto às 10 horas da manhã no Momento Político aqui no Manhã Cidade, hoje também gravado, né? E a gente se encontra novamente para tomar esse cafezinho aqui amanhã, de 7h40 da manhã, no Jornal da Cidade. Um excelente feriado para você, para Rodrigo e, é claro, para o nosso ouvinte. E até lá.